Olá, meu nome é Renato, sou assistente da unidade de valvopatias do INCOR. Vamos discutir essa última aula do curso de Fundamentos em Estenose Aórtica, a parte de baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal. Vamos imaginar a seguinte situação. Temos um paciente com uma área valvar de 0,8 cm², que veio no ecocardiograma com um gradiente médio de 25, um volume sistólico indexado de 30, fração de ejeção preservada e no exame a sua pressão estava normal, estava 120/80. Como vimos nas últimas aulas, principalmente de baixo fluxo, baixo gradiente clássico, a gente tem que pensar nessa situação no porquê que esse gradiente está baixo, menor que 40, tendo uma área valvar menor que 1 cm². A gente tem algumas opções, pode ser erro de medida, pode ser que seja uma valvopatia moderada, mas a gente tem que pensar na situação de ser uma estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, nesse caso com fração de ejeção preservada. O que dizem as diretrizes, principalmente a diretriz brasileira, sobre estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal? É a situação em que a gente tem uma área valvar menor que 1, ou indexada menor que 0,6, com uma pressão sistólica menor que 140 milímetros de mercúrio, porque isso pode falsear o gradiente, isso pode reduzir erradamente o gradiente, e a gente tem que ter o volume ejetado indexado menor que 35 para configurar um baixo fluxo. Aí, com isso, a gente vai pensar nessa situação, que ela gira em torno de 5 a 25% dos pacientes com estenose aórtica importante, e a gente tem que pensar o que pode justificar esse baixo fluxo. Nesse caso, como a fração de ejeção é preservada, o que justifica o fluxo reduzido é a hipertrofia concêntrica gerada pela estenose aórtica. Então, uma cavidade do ventrículo esquerdo pequena vai progressivamente gerando uma disfunção diastólica e reduzir o volume sistólico ejetado. E aí, com isso, a gente vai ter uma redução do fluxo e uma redução do gradiente. Que outras situações podem gerar uma redução do fluxo? Então, pacientes com alta pós-carga, como é o caso da hipertensão descompensada, por isso que a pressão tem que estar controlada enquanto está realizando o ecocardiograma, fibrilação atrial, paciente com insuficiência ou estenose mitral importantes, insuficiência tricúspide, disfunção do ventrículo direito, todas elas podem reduzir esse gradiente falsamente. E uma situação que vem sendo cada vez mais diagnosticada, vem sendo cada vez mais associada com os pacientes com estenose aórtica, é a amiloidose, principalmente o tipo trânsito de retina, porque ela vai gerar uma miocardiopatia restritiva, vai gerar então essa hipertrofia concêntrica e aí pode reduzir esse fluxo e está associada com a estenose aórtica, então a gente acaba às vezes confundindo os pacientes com estenose aórtica e amiloidose, às vezes tem essa associação, mas eles seguem as mesmas indicações de tratamento, mas com um prognóstico um pouco pior do que os pacientes que não têm amiloidose. Como é que a gente vai confirmar, então, o diagnóstico? Feito a suspeita, a gente vai encaminhar o paciente para uma angiotomografia ou tomografia para avaliar o score de cálcio valvar aórtico. Isso foi realizado estudos e aí, pelas diretrizes, a gente tem que um valor de 1.300 unidades Agatston para mulheres e acima de 2.000 para homens é importante. Da onde veio isso? Alguns estudos, principalmente estudos norte-americanos, avaliaram que um score de cálcio acima de 1.274 para mulheres tinha uma sensibilidade e especificidade boas, e um score de cálcio acima de 2.065 também para homens uma boa sensibilidade e especificidade. Com isso, a diretriz brasileira deixou como 1.300 e 2.000, respectivamente. Caso esse score de cálcio não seja confirmado, outra ferramenta que a gente pode usar é a densidade de cálcio valvar aórtico. O que é isso? É o score de cálcio valvar aórtico sobre a área do anel valvar. Então, se a gente tem um score de cálcio valvar aórtico, por exemplo, de 1.000 para mulheres, e deveria ser 1.300, mas a gente ainda fica na dúvida, 800 e fica na dúvida, a gente pode refinar um pouco essa medida e pode talvez esse valor para determinado paciente, se tiver uma superfície corpórea pequena, se tiver uma área valvar pequena, isso pode ser importante. Então, sempre pensar que o score de cálcio isolado ele é uma medida que foi relacionada bruta, digamos assim, ela não fala diretamente sobre o remodelamento. Então, quando a gente refina e faz essa relação do score de cálcio com a área do anel, e a gente tem um valor acima de 292 para mulheres e acima de 476 para homens, isso também foi relacionado pelos mesmos estudos
como uma estenose aórtica com gravidade anatômica importante. Então, a gente tem essas duas ferramentas e a gente pode usar para tentar definir, caso tenha essa suspeita, se o paciente tem uma estenose aórtica importante ou não. Por quê? Tendo uma estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal confirmada com sintomas, a gente tem as mesmas indicações de intervenção e caso não tenha sintomas, a gente vai avaliar os complicadores, que são os mesmos da estenose aórtica, para avaliar se tem ou não a indicação de intervenção ou segmento. Obrigado, é isso.